A língua mentirosa é abominável ao Senhor, mas os que agem com fidelidade são o seu deleite. Provérbios 12, versículo 22. Já imaginou descobrir que uma amiga muito próxima não só mentiu sobre você, mas fez disso um jogo cruel e agora está pagando por cada palavra? E se eu te dissesse que essa não é apenas uma história de traição, mas de propósito maior, batalha espiritual e proteção divina? Hoje você vai entender por que tocar no que é sagrado traz consequências que ninguém consegue evitar. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E eu quero te mostrar como essa mentira foi, na verdade, o gatilho para um processo de transformação e crescimento espiritual na sua vida. Você vai ver como a resiliência emocional, a intuição fortalecida e o autoconhecimento podem transformar a dor da traição em poder. Se você já sentiu a ferida de uma injustiça, este vídeo vai abrir seus olhos. Então já se inscreve agora para fortalecer a nossa comunidade, porque aqui nós falamos sobre inspiração, superação de desafios e como vencer qualquer batalha espiritual. Hoje você vai entender por que sua jornada está prestes a mudar para sempre. A traição vinda de uma pessoa que já conheceu suas dores e alegrias não é apenas um golpe emocional, é um ataque direto ao seu campo espiritual. Quando alguém que teve acesso à sua intimidade escolhe mentir, ela não fere apenas a confiança, mas tenta abalar a sua conexão com o seu propósito maior. Isso desperta forças invisíveis, pois a batalha espiritual não é travada apenas no mundo físico, mas também em esferas que a maioria das pessoas não percebe. O que está em jogo não é apenas a sua imagem, mas a missão que você carrega. Cada palavra dita de forma maldosa por quem deveria proteger você cria um rastro energético que precisa ser equilibrado. A proteção divina não é apenas um escudo, é uma resposta inteligente que posiciona cada acontecimento de forma estratégica. Essa energia trabalha em silêncio, sem pressa, pois o objetivo não é apenas expor a mentira, mas revelar o verdadeiro caráter de cada pessoa envolvida. E é por isso que muitas vezes a justiça espiritual chega quando ninguém mais espera. O peso espiritual de uma traição silenciosa recai sobre quem a cometeu de forma quase imperceptível no início. Pequenos contratempos, dificuldades aparentemente aleatórias e uma sensação constante de instabilidade começam a surgir. Isso é o início da colheita amarga. O que foi semeado na sombra começa a germinar, não como bênção, mas como correção divina. E essa colheita não pode ser interrompida por desculpas vazias. Para quem sofreu a mentira, há também um chamado profundo para autoconhecimento e introspecção. Deus usa esses momentos para alinhar seu coração e fortalecer sua intuição, tornando-o mais sensível aos sinais. A resiliência emocional se desenvolve quando entendemos que nada acontece fora do controle divino. Assim, a dor se torna parte do treinamento para a próxima fase da sua jornada espiritual. O que muitos chamam de azar ou coincidência é, na verdade, a consequência natural de mexer com algo que está sob a guarda divina. Por isso, é fundamental compreender que mesmo em silêncio, você não está desprotegido. Há um plano maior em ação e cada passo, por mais doloroso que pareça, está conduzindo você para um nível mais alto de crescimento espiritual e fortalecimento do seu propósito. Quando alguém mente sobre você, a primeira reação natural é se defender. Mas os escolhidos aprendem que existem batalhas que não devem ser travadas com palavras, e sim com confiança na proteção divina. Essa proteção tem um jeito único de agir. Ela silencia as más línguas, sem que você precise abrir a boca. O silêncio se torna sua arma, e a verdade, sua vitória. A proteção de Deus não é apenas evitar que você seja ferido, mas também criar um cenário onde a própria mentira se autodestrói. É como se a palavra maldosa fosse uma semente que germina rápido demais, revelando em pouco tempo sua verdadeira natureza. Quem assistia de longe começa a perceber que as histórias contadas não têm fundamento, e o peso da dúvida muda de lugar. O silêncio do justo incomoda mais do que qualquer defesa. Ele desperta questionamentos, pois a ausência de reação
demonstra confiança no propósito maior e em quem está no controle. Aos poucos, os que acreditaram nas mentiras percebem que há algo errado e começam a buscar a verdade por conta própria. E essa busca sempre termina revelando quem realmente estava agindo com falsidade. Para o escolhido, essa é uma lição profunda de crescimento espiritual. É a prova de que, ao não revidar, você mantém suas mãos limpas e sua alma em paz. A resiliência emocional não se constrói na gritaria, mas na serenidade que vem de saber que o céu luta por você. E enquanto você permanece no seu caminho, a verdade caminha ao seu lado, pronta para aparecer no momento certo. As más línguas se enfraquecem quando não encontram resistência. Isso não é passividade, é estratégia espiritual. E quando o momento chega, a exposição da mentira não é apenas uma vitória pessoal, mas um testemunho vivo de que a inspiração e a luz do justo não podem ser apagadas por boatos. Por mais bem arquitetados que sejam, a queda de quem mente contra um escolhido não acontece com barulho. Ela vem em silêncio, como quem fecha uma porta que não se abre mais. O mesmo silêncio que você manteve enquanto era acusado é o silêncio que agora envolve a queda de quem te atacou. Mas esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de consequências que vão se acumulando até se tornarem insuportáveis. O que começa com pequenas perdas, atrasos e desentendimentos cresce até se transformar em uma tempestade pessoal. Essa tempestade é a colheita do que foi plantado na escuridão. A batalha espiritual garante que cada mentira tenha seu retorno. E este retorno é sempre proporcional ao peso da falsidade lançada. Não é castigo humano, é resposta divina. Enquanto isso, o escolhido avança. Mesmo ainda sentindo o peso emocional, há um senso de que algo mudou. A vida começa a abrir novos caminhos e portas inesperadas se escancaram. Isso é mais uma prova de que o propósito maior está sendo cumprido e que nenhuma ação maldosa consegue deter quem está alinhado com a vontade divina. A queda do outro não deve ser comemorada, mas entendida como alerta. É um lembrete de que mexer com aquilo que é sagrado traz efeitos que ninguém pode controlar. A proteção divina não é apenas um presente para quem é fiel, mas também uma barreira que impede que a injustiça prospere indefinidamente. Assim, a queda silenciosa se torna uma lição pública, mesmo que ninguém fale sobre isso abertamente. Os que assistem percebem e entendem. Não se toca em quem carrega um chamado espiritual sem que o próprio universo responda. Mentir sobre um escolhido é mais do que um ato humano errado. É a abertura de um conflito no campo espiritual. Quando isso acontece, forças invisíveis começam a se mover para restaurar o equilíbrio. O que foi dito não é apenas uma ofensa à sua pessoa, mas uma afronta ao propósito maior que você carrega. É por isso que a reação divina é inevitável. A mentira se torna o gatilho para que você entre num novo nível de crescimento espiritual. Ela te força a olhar para dentro, fortalecer a introspecção e ativar a intuição fortalecida. Ao mesmo tempo, a vida começa a mostrar que há um plano muito maior em andamento, mesmo quando você não vê todos os detalhes. Para quem mentiu, cada passo dado depois desse ato está sob observação espiritual. Pequenas dificuldades se acumulam, relacionamentos se desgastam, oportunidades escapam. É como se a energia tivesse mudado de direção, agora cobrando o preço de uma escolha errada. Não é azar, é a lei espiritual em funcionamento. Para você, esse processo se torna uma oportunidade de alinhar sua fé e reforçar a confiança na proteção divina. Você entende que não precisa reagir no campo físico, pois já existe uma força maior cuidando do que é seu por direito. Isso fortalece a sua resiliência emocional e te prepara para etapas maiores. Assim, a mentira deixa de ser apenas um momento doloroso e passa a ser o início de uma transformação. O que começou como tentativa de te prejudicar se torna parte do seu testemunho, provando que nenhuma mentira é mais forte do que a verdade, sustentada pela mão de Deus. Se o que eu compartilhei até aqui falou com seu coração e trouxe clareza para sua jornada espiritual, você pode ajudar a manter esse canal vivo e levando mais inspiração para outras pessoas. É simples. Logo aqui abaixo do vídeo, você vai encontrar a opção Valeu. Clique nela
e escolha o valor que sentir no coração. Esse gesto nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que fortalecem a fé, despertam o propósito maior e incentivam a superação de desafios. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir vai te mostrar como a sua calma foi interpretada como fraqueza, quando na verdade era uma das maiores armas espirituais que você carregava. Quer entender por quê? Muitas vezes quem mente ou tenta prejudicar alguém com um propósito maior confunde serenidade com fragilidade. Ao ver você manter o silêncio, eles acreditaram que estavam vencendo, sem perceber que estavam sendo observados pela proteção divina. Essa calma não era passividade, mas um posicionamento consciente para não reagir fora do tempo certo. É o tipo de disciplina que vem do autoconhecimento e de uma intuição fortalecida. A calma do escolhido é estratégica. Ela não evita o confronto por medo, mas por saber que a batalha não se vence apenas no terreno físico. Ao esperar o momento certo, você permitiu que a própria energia deles se voltasse contra eles. Enquanto eles se agitavam para sustentar suas mentiras, você conservava forças para continuar avançando na sua jornada espiritual. No fundo, sua paciência serviu como um espelho que refletiu a impaciência e a insegurança de quem te atacou. Cada vez que tentavam provocar uma reação e não conseguiam, o peso da frustração crescia. Essa frustração é parte do processo que leva à queda, pois os leva a cometer erros que aceleram as consequências. A verdadeira força não é mostrar que pode revidar a qualquer momento, mas escolher o momento certo para agir, ou até mesmo decidir não agir. Essa escolha é fruto de resiliência emocional e da consciência de que o divino luta ao seu favor. Quem é protegido pela luz não precisa correr atrás de vingança, porque a própria verdade se encarrega disso. E enquanto eles interpretavam sua calma como fraqueza, não percebiam que estavam diante de uma das maiores manifestações de poder espiritual, a capacidade de permanecer em paz, mesmo quando o mundo quer te empurrar para a guerra. Essa é a diferença que separa o escolhido de qualquer outro. Cada ação contra um escolhido é como assinar um contrato invisível. Quem mente, trai ou manipula alguém com um propósito maior, assume uma dívida que não prescreve, porque é cobrada no tempo exato pela lei espiritual. Esse contrato não é feito com palavras, mas com energia, intenção e atitude. E ele tem um custo alto que poucos estão preparados para pagar. Quando essa amiga próxima decidiu mentir sobre você, ela não estava apenas ferindo a confiança de um relacionamento, mas rompendo uma aliança com o sagrado. A batalha espiritual que começou ali não foi declarada por você, mas pelo próprio ato dela. Isso fez com que as engrenagens invisíveis da justiça divina começassem a se mover. Esse contrato não traz cláusulas de perdão instantâneo, pois o equilíbrio precisa ser restaurado. Não importa o tempo que leve, o retorno é inevitável. E cada situação difícil que ela enfrentar será um lembrete de que o que se planta, colhe-se, especialmente quando se tenta manchar a vida de alguém protegido por Deus. Aqueles que cruzam essa linha descobrem, muitas vezes tarde demais, que não se trata de um jogo pessoal. É um acerto cósmico, onde cada mentira é registrada. É o tipo de dívida que passa a afetar não só a vida da pessoa, mas também tudo o que está ligado a ela, criando um ciclo difícil de quebrar. Por isso, entender esse conceito é fundamental para o seu crescimento espiritual. Ele reforça a importância de não se rebaixar ao nível de quem te ataca e de confiar que, ao se manter alinhado com seu propósito maior, você permanece intocável. A intuição fortalecida é um presente para quem vive em constante alinhamento espiritual. Ela não é apenas um pressentimento vago, mas uma percepção aguçada, que guia suas decisões e evita que você se envolva em armadilhas. Foi essa intuição que te manteve afastado de certas conversas e encontros onde mais mentiras seriam plantadas. Enquanto ela tramava contra você, talvez você tenha sentido aquele incômodo silencioso, a sensação de que algo não estava certo. Essa impressão não era paranoia, mas a resposta do seu espírito às movimentações no campo invisível. A proteção divina se manifesta assim, guiando seus passos para que você não caia
na rede armada contra você. Cada vez que você ouviu essa voz interior e escolheu se afastar, evitou que mais dano fosse feito. Isso não significa que a dor tenha sido evitada por completo, mas que o impacto foi menor do que poderia ter sido. A sua jornada espiritual te ensinou que confiar nessa percepção é vital para preservar sua paz. A intuição também te impediu de reagir no calor da emoção, o que poderia ter gerado mais combustível para as mentiras. Ao não se precipitar, você deu espaço para que o próprio tempo revelasse a verdade. Isso é resiliência emocional em ação, sustentada por um autoconhecimento sólido. Esse discernimento é um dos maiores sinais de que você está protegido. Noah Salt é alinhamento. E quanto mais você ouve essa voz interior, mais evidente se torna que nada pode destruir o que foi planejado pelo divino para a sua vida. O universo devolve na mesma medida aquilo que recebemos. Quando alguém decide plantar intriga, ela não escolhe apenas prejudicar outra pessoa, mas semear a própria ruína. Essa amiga próxima pode ter pensado que ganharia algo com a mentira, mas o que ela realmente fez foi plantar sementes de instabilidade e perda. No início, essas sementes parecem invisíveis, mas com o tempo, elas germinam em situações desconfortáveis, problemas financeiros, desgastes emocionais e isolamento. Esse é o retorno natural de quem tenta destruir a paz de um escolhido. A batalha espiritual garante que cada sussurro maldoso encontre o caminho de volta para quem o pronunciou. Enquanto isso, você experimenta um crescimento espiritual notável. As dificuldades iniciais se transformam em lições que fortalecem sua resiliência emocional e ampliam sua visão de mundo. O que era ferida se torna marca de superação, e essa marca é sua proteção contra novos ataques. A colheita amarga deles serve como lembrete para todos ao redor. Quem observa, percebe que mexer com alguém que vive alinhado ao seu propósito maior traz consequências reais. Isso se torna um alerta silencioso e poderoso. Assim, a justiça espiritual não só corrige, como educa. E você segue sua jornada espiritual consciente de que não precisa interferir no processo, pois a energia sabe exatamente onde precisa retornar. Acusar injustamente um escolhido é abrir uma porta para um fluxo de consequências que não podem ser controladas. Essa ação libera uma energia pesada que se instala na vida de quem cometeu o ato, corroendo relacionamentos, oportunidades e até a saúde emocional. A falsa acusação não apenas tenta atingir a sua imagem, mas também afronta a verdade que sustenta o seu propósito maior. A vida responde a cada mentira com uma cobrança silenciosa. Pequenos obstáculos começam a se multiplicar e, quando percebidos, já se tornaram barreiras significativas. Isso não é coincidência, é a batalha espiritual equilibrando as forças. A proteção divina garante que a verdade seja preservada e que a falsidade não encontre lugar permanente para prosperar. Para o escolhido, essa experiência se torna um marco de crescimento espiritual. É o momento em que se aprende a não depender da aprovação de terceiros e a manter firme a confiança na própria essência. Essa postura reforça a resiliência emocional e impede que a dor da mentira se transforme em amargura. Quem mente sobre você pode até acreditar que a narrativa criada vai perdurar, mas a verdade é mais persistente do que qualquer invenção. Ela encontra formas de emergir, seja por contradições do mentiroso ou por sinais que surgem de maneira inesperada. E quando a verdade aparece, ela não apenas limpa o seu nome, mas revela a fragilidade de quem tentou destruí-lo. O preço invisível pago por uma falsa acusação vai muito além da vergonha pública. Ele corrói a paz, interrompe processos e impede que a vida flua. Essa é a colheita inevitável de quem planta o engano contra alguém que caminha em alinhamento com a luz. A vida sempre encontra um caminho para cobrar dívidas espirituais. Quem mente, manipula ou prejudica um escolhido entra em um ciclo de eventos que parece não ter saída. As dificuldades surgem de maneira inesperada, comprometendo áreas importantes como trabalho, família e saúde. É a consequência natural de violar
harmonia espiritual. O mais impressionante é como essas cobranças chegam de forma personalizada. Cada desafio parece tocar exatamente nos pontos que o agressor mais valoriza, como se a vida estivesse ajustando as circunstâncias para gerar reflexão. Esse é o reflexo da justiça espiritual, que não busca apenas punir, mas despertar consciência. Enquanto isso, o escolhido avança. Mesmo enfrentando as marcas deixadas pelo ataque, há uma força silenciosa que o sustenta. A proteção divina não apenas impede que o mal prospere, mas também transforma cada golpe recebido em combustível para a transformação e o autoconhecimento. Para quem está no centro dessa cobrança, não há atalhos. Pedidos superficiais de desculpa não apagam o que foi feito. O equilíbrio precisa ser restaurado, e isso só acontece quando a energia enviada retorna para a origem. Esse é um processo inevitável dentro da batalha espiritual. No final, essa cobrança não é apenas sobre reparar um dano, mas sobre lembrar que tocar no que é sagrado tem um custo, e esse custo é sempre mais alto do que o agressor imaginou. Nada incomoda mais os inimigos do que ver você se reerguer, depois de ouvir mentiras sobre si, enfrentar isolamento e sentir o peso da injustiça. Sua vitória se torna uma prova viva da proteção divina. Cada passo dado na sua jornada espiritual é um testemunho de que nenhum ataque foi suficiente para destruir o que Deus construiu. Essa ascensão não acontece de forma discreta. Ela se torna visível para todos, especialmente para aqueles que torceram contra você. Portas se abrem, oportunidades surgem e o brilho da sua presença é ampliado. Isso não é sorte, é o resultado de permanecer fiel ao seu propósito maior. O mais importante é que essa vitória não carrega arrogância, ela é acompanhada de gratidão e humildade, o que reforça ainda mais o impacto da sua transformação. Quem observa percebe que a sua elevação é resultado de fé, disciplina e resiliência emocional. Cada conquista é como um lembrete de que você não está sozinho. Há um movimento espiritual que guia seus passos e te protege de situações que poderiam comprometer seu progresso. Essa consciência fortalece ainda mais a confiança no caminho que está trilhando. E enquanto você sobe, as mentiras perdem força, pois nada pode apagar a evidência viva da presença de Deus na sua vida. Sua ascensão é, ao mesmo tempo, vitória pessoal e mensagem espiritual para todos que assistem. A dor causada pela traição de uma amiga próxima pode parecer insuportável no início, mas para o escolhido, ela se torna um ponto de virada. Esse sofrimento funciona como um processo de lapidação, removendo o que é superficial e revelando a verdadeira essência do seu propósito maior. Com o tempo, você percebe que essa experiência não foi apenas um teste, mas uma preparação. Cada lágrima derramada fortaleceu sua resiliência emocional e ampliou sua capacidade de compreender a si mesmo e aos outros. Esse é o tipo de autoconhecimento que não se aprende em livros, mas na prática da vida. A dor também despertou uma nova sensibilidade espiritual. Sua intuição fortalecida passou a perceber com mais clareza as intenções das pessoas ao seu redor. Isso não significa viver desconfiado, mas atento aos sinais que o divino envia para guiar seus relacionamentos. Com essa nova força, você encontra motivação para ajudar outros que enfrentam situações semelhantes. A sua história se transforma em inspiração, mostrando que é possível superar a injustiça sem perder a essência. Essa é a verdadeira transformação que o sofrimento pode trazer. Assim, a dor deixa de ser apenas um capítulo difícil e se torna parte do legado que você constrói. Ela é a prova de que, mesmo nos piores momentos, há uma luz que nunca se apaga e que sempre aponta para um futuro de vitória. A vitória de um escolhido não é apenas a superação de um desafio, é a confirmação de que a proteção divina é real. Para alguns, assistir ao seu sucesso é doloroso porque confronta diretamente suas próprias escolhas e limitações. Sua jornada espiritual se torna um espelho que expõe aquilo que eles tentam esconder de si mesmos. Muitas dessas pessoas prefeririam que você tivesse permanecido no lugar de dor
e injustiça. Elas não suportam ver a evidência de que o propósito maior que você carrega é inabalável. A cada conquista, suas próprias inseguranças são realçadas, e isso alimenta ainda mais a resistência contra você. A sua vitória não é apenas material ou visível, é também interna. Ela vem acompanhada de resiliência emocional, autoconhecimento e da clareza de quem aprendeu a confiar nos processos divinos. Esses frutos não podem ser comprados, e isso incomoda quem não quer pagar o preço do próprio crescimento. Ao invés de se inspirarem com sua trajetória, alguns escolhem nutrir a inveja e a amargura. Essa reação não diminui seu brilho, mas revela a incapacidade deles de lidar com a luz que você carrega. É o efeito natural de quem não consegue entender que sua vitória não é contra eles, mas contra as adversidades que tentou superar. Assim, a resistência à sua vitória se torna mais uma prova do seu avanço. O incômodo que sua presença causa é apenas sinal de que você está exatamente onde deveria estar, cumprindo o papel que lhe foi designado pelo divino. O período em que você esteve afastado, talvez sentindo-se esquecido, foi na verdade um tempo de preparação. Esse isolamento foi uma forma de proteção divina que te afastou de ambientes e pessoas que poderiam comprometer o seu crescimento espiritual. No silêncio, a sua essência foi fortalecida. Durante esse tempo, sua introspecção e autoconhecimento cresceram. Você aprendeu a ouvir a sua própria voz e a distinguir entre a verdade que vem de Deus e as opiniões alheias. A intuição fortalecida passou a guiar seus passos com mais segurança. O isolamento também funcionou como filtro, separando quem realmente fazia parte do seu propósito maior e quem estava apenas de passagem. Com isso, laços verdadeiros foram preservados e conexões nocivas foram cortadas naturalmente. Ao retornar desse período, você não voltou ao mesmo nível. Voltou mais preparado, mais consciente e mais alinhado com sua jornada espiritual. O isolamento foi, na verdade, uma promoção silenciosa para um novo nível de atuação. E aqueles que pensaram que seu afastamento era sinal de fraqueza, agora percebem que era um movimento estratégico, orquestrado por algo muito maior do que qualquer plano humano. A justiça divina não precisa de discursos longos ou confrontos públicos. Muitas vezes, basta que o tempo passe para que as ações e intenções de cada um sejam reveladas. Essa exposição silenciosa é uma das formas mais poderosas de batalha espiritual, pois ninguém pode dizer que foi manipulação enquanto você permanecia em silêncio. Cada mentira e cada ato de injustiça estava sendo registrado. Quando chegou a hora, Deus fez com que tudo viesse à tona de maneira tão clara que até aqueles que duvidavam não puderam ignorar. Essa é a força de quem vive de acordo com um propósito maior. A revelação não acontece apenas para satisfazer o escolhido, mas para restabelecer a ordem. O crescimento espiritual não está apenas em ver a verdade ser exposta, mas em aprender a esperar com paciência, sem perder a fé ou a paz interior. Para quem mentiu ou agiu com falsidade, essa exposição é devastadora. Não há justificativa que sustente a mentira quando as evidências surgem por si mesmas. É um processo que destrói máscaras e mostra o que estava escondido. E para você, essa revelação é a confirmação de que nunca foi necessário se defender com as próprias mãos. A verdade, quando protegida pela luz, sempre encontra seu caminho. Há um tipo de força que não se mostra em confrontos diretos, nem em palavras afiadas. É a força silenciosa que vem de confiar plenamente no agir de Deus. Quando alguém tenta te atingir com falsidade, essa força atua como um escudo invisível, transformando cada ataque em um degrau que te leva mais alto. Essa transformação não acontece por acaso. Ela exige que você mantenha o coração limpo, sem se contaminar com ódio ou vingança. É essa postura que abre espaço para a proteção divina agir, convertendo o mal que foi lançado contra você em combustível para a sua jornada espiritual. Os que assistem de fora nem sempre entendem como é possível prosperar diante de tanta oposição. Mas o segredo está em não permitir que a mentira defina seu caminho. A sua identidade está firmada em algo muito maior, e é isso que garante sua estabilidade. Cada degrau conquistado com essa força silenciosa é também
um testemunho para quem ainda duvida. É a prova viva de que a fé constante e a paciência ativa têm um poder que o mundo não pode explicar. Isso inspira outros a persistirem, mesmo quando são injustiçados. Assim, o que começou como um ataque se torna um marco na sua história. Não porque a falsidade venceu, mas porque ela foi usada como parte do seu processo de elevação. E no final, todos verão que o que tentaram destruir se transformou em algo ainda mais forte. Olhar para trás e lembrar da mentira pode ainda trazer desconforto, mas agora há também a compreensão de que você não perdeu algo precioso. O que parecia uma perda foi, na verdade, um ganho de liberdade e discernimento. Você ganhou clareza sobre quem realmente caminha com você. Essa clareza fortalece sua resiliência emocional e te mantém focado no seu propósito maior. A dor lhe deu lugar à inspiração para seguir em frente e transformar cada desafio em oportunidade de crescimento espiritual. O ciclo se fechou e o que restou foi a certeza de que ninguém pode destruir um plano que foi desenhado pelo Divino. A proteção divina não só preservou sua vida, como usou essa experiência para te posicionar melhor. A decisão é sua. Usar essa clareza para viver de forma ainda mais alinhada com sua jornada espiritual e inspirar outros a fazerem o mesmo. O que era injustiça se tornou prova de força. Se essa mensagem falou com você, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E se sentir no coração, use a opção "Valeu" aqui abaixo para apoiar e fortalecer a nossa comunidade. Porque o próximo passo da sua transformação começa no vídeo que vem a seguir e você não vai querer perder.